Em 3. Daí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo e com alegria para falar sobre um tema muito importante, leitura bíblica. E nesse vídeo eu quero te passar algumas dicas que eu tenho tentado aplicar nas minhas leituras bíblicas, e o meu propósito com isso é que seja possível te ajudar de alguma forma a obter uma compreensão ainda melhor sobre a leitura. Mas eu já quero te pedir de antemão, se você durante esse vídeo pensar sobre dicas que eu não dei, não poupe. Vai lá nos comentários do vídeo e nos deixe saber quais são as dicas que você nos sugere para a leitura bíblica, tá bom? Eu entendo que às vezes alguns hábitos relacionados à nossa leitura podem nos ajudar a conseguir aprender mais, seja na leitura bíblica ou em leituras complementares, beleza? Mas a primeira dica que eu quero te dar é: ore. Como assim ore? Eu já oro. Não, vou te explicar. Tenta, durante a tua leitura bíblica, desenvolver um hábito de oração enquanto lê também. Por que eu te digo isso? Não é uma coisa da minha cabeça. No livro Multiplique, do Francis Chan, ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre a importância da gente entender que a gente pode ler a Bíblia como um livro normal, ou a gente pode entender que a Bíblia é a palavra de Deus e que há poder nela. E quem pode nos permitir exercitar, viver esse poder que há nessa palavra é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos ajuda a entender a palavra de Deus quando nós nos colocamos diante dela. Então, se nós desenvolvermos o hábito de orar para ler enquanto lemos, eu creio que a nossa leitura bíblica vai ser ainda mais edificante. A segunda coisa que eu quero falar sobre leitura bíblica é uma frase que eu vi no Bibotalk. Eles falam assim: ao ler a Bíblia, tenha fome e não pressa. Aí eu fiquei pensando, que legal isso, né? Por quê? Porque comer rápido não é bom, né? Apesar de que eu como um pouquinho rápido, mas assim, aquela coisa assim de você saber que você tem 10 minutos para comer e depois tem que sair, ou aquela pressa que você tem, eu preciso terminar de ler a Bíblia de uma vez, ou eu preciso terminar de ler esse livro até amanhã. Eu acho que isso não é saudável, porque a Bíblia não é um livro apenas para ser lido, como se fosse, sei lá, o teu feed de notícias diário. A Bíblia é um livro para a gente se alimentar, para a gente aprender com ela. E aprender precisa de um tipo de leitura diferente. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu leio diferente quando eu estou buscando aprender um assunto ou quando eu estou tentando apenas consumir um conteúdo, né? E a Bíblia, ela não deve ser lida, no meu ponto de vista, como algo a ser consumido. Tipo assim, como um feed de notícias, por exemplo. Eu quero saber o que aconteceu hoje enquanto eu não estava olhando as redes sociais. Não, a Bíblia, ela é poderosa e ela é eficaz para nos ensinar, para nos repreender e para direcionar a nossa vida. Então a gente precisa se importar em ter o maior grau de eficiência possível durante essa leitura, certo? Então essa fome é importante para combater a pressa em terminar. Eu acho que toda leitura bíblica, ela é algo a se comemorar. Não importa se você leu meio capítulo, um versículo, ou 6 capítulos, ou 20 capítulos hoje. Importa que você leu. E mais importante do que isso é o que isso mudou em você. Porque a Bíblia nos muda. Se a gente lê a Bíblia sem olhar, sem permitir que a Bíblia nos sonde enquanto a gente lê, nós estamos lendo a Bíblia errado, no meu ponto de vista, né? Outro ponto importante está relacionado com um livro que se chama Uma Igreja Apaixonante, tá? E esse livro, ele fala que a essência de ser discipulado é passar tempo com o seu mestre. Eu tenho convicção de que quando nós estamos lendo a Bíblia em oração com Deus, nós estamos passando tempo com Ele, e Ele é o nosso mestre.
Ele é o suprassumo, né? Então é bom estar diante dele, é bom estar com ele e é bom estar lendo o livro que ele criou para nós, né? Então, que a gente possa entender que a gente não precisa ter pressa, mas a gente precisa ter tempo de qualidade. Então, a gente passa um bom tempo, sim, o máximo que você conseguir fazer de forma constante, mas sem a pressa para a leitura. Sabe quando você lê que você nem lembra o que você leu? Você leu 20 versículos. Aí eu te pergunto assim, o que você leu? Você não vai saber me dizer? Nem, tipo, palavras-chave da tua leitura? É porque a tua leitura é ineficiente. Então a gente tem que voltar, ler mais devagar, ler concentrado, ler sem pensar em outra coisa, para a gente conseguir extrair do texto aquilo que ele está querendo comunicar para nós, certo? Eu gosto, e agora a gente vai para o próximo ponto, que é o quinto. Eu gosto de uma frase do Nicodemos. Ele fala assim: você quer que Deus fale contigo? Leia a Bíblia. Se quer que Deus fale contigo em voz alta, leia a Bíblia em voz alta. Sabe por que eu gosto dessa fala dele? Eu acredito que Deus fala conosco de outras formas, de várias formas, mas a gente tem que ter uma certa preocupação de tentar buscar que Deus fale de forma sobrenatural o que Ele já disse nas Escrituras de forma sobrenatural. Então, se a gente não lê a Bíblia, aí a gente passa a tentar buscar respostas que estão nela de formas cósmicas e sobrenaturais. Mas o mais cósmico e o mais sobrenatural, às vezes, está pertinho da gente, só que a gente não abre para ver, né? Então, que a gente possa entender que a Bíblia é uma das formas mais poderosas de Deus comunicar Ele para nós e de comunicar o que Ele quer de nós, como nosso Pai, tá? E agora, o sexto ponto, e esse às vezes gera um pouquinho de polêmica sobre o exemplo que eu vou usar, tá? Mas se você não concorda comigo sobre esse exemplo que eu vou usar, não leva isso em consideração, porque o que eu estou tentando falar é sobre o tópico em si, tá bom? Nunca doutrine experiências nem bíblicas e nem pessoais. Nunca doutrine. Por exemplo, esse é o exemplo polêmico, tá? Em Atos capítulo 2, no dia do Pentecoste, nós lemos, né, lá, diz que as pessoas foram batizadas no Espírito Santo e que elas falaram em línguas, certo? Então, se prega em muitos lugares que a pessoa só é batizada no Espírito Santo se ela fala em línguas. Isso é doutrinar uma experiência, porque se a gente pegar o Novo Testamento inteiro, de Atos até Apocalipse, nós não vamos ver o relato de outra experiência igual. Ou seja, nós não vamos ver um ensino acerca do batismo no Espírito Santo que diga que a pessoa só é batizada no Espírito Santo se ela falou em línguas. Isso é uma das formas de se doutrinar experiências. As experiências bíblicas e pessoais são importantes para edificar a nossa fé, mas elas não podem servir como doutrina da igreja. Elas não podem servir como doutrina do que é certo e o que é errado, ou de como Deus faz as coisas. Porque Deus pode permitir que pessoas diferentes, em tempos diferentes, em situações diferentes, tenham experiências diferentes. E essas experiências podem ser verdadeiras, mas isso não quer dizer que elas sejam únicas. Que Deus só vai se mover daquela forma, tá? E, por último, mas não menos importante, cuidado com o texto sem contexto. Todo texto sem contexto vira pretexto. Tá? Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque às vezes a gente pega um texto isolado da Bíblia e tenta trazer um entendimento que o autor não quis comunicar. E muitas vezes isso pode não ser benéfico para a nossa fé, nem para as pessoas que estão entendendo que aquilo é uma verdade. Eu vou te dar um exemplo do péssimo uso de texto sem pretexto, tá? Agora você imagina comigo aqui um casamento, beleza? Então, ô Johnny, você está imaginando comigo um casamento? Então, aí você imagina comigo um casamento, tá? Vai vir, varão, calma. Você imagina comigo um casamento, tá? Nós estamos lá, a banda tocou, ou a música de fundo estava tocando, entrou os padrinhos, entrou os convidados, entrou todo mundo que tinha que entrar,
entrou, o noivo já estava lá esperando, entrou a noiva, o pastor foi começar a ministrar. Só que antes do pastor sair de casa, ele estava bravo com a mulher dele, ele brigou com a sua esposa, não consertou as coisas lá na casa dele antes de sair, e ele foi bravo e frustrado com o casamento para a igreja. Gente, isso é só um exemplo, eu tenho quase certeza que isso nunca acontece. Não sei. Mas enfim, qual que é o porém? Aí chega esse pastor lá no altar, e ele vai para a parte da ministração no casal. Aí ele abre a Bíblia e pede para todo mundo abrir. Abram em Lucas capítulo 23, versículo 34. Espera toda assistência abrir e lê. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não vai fazer sentido nenhum, né? Por quê? Porque Jesus está comunicando uma coisa nesse momento, que não é contra o casamento, mas a pessoa que estava ministrando o casamento olhou um texto sem contexto e aplicou ele em uma realidade totalmente distorcida. É bem tosco esse exemplo, eu sei, mas em outros casos isso pode acontecer. Isso pode gerar distensões entre pessoas, isso pode gerar um entendimento falso acerca das escrituras, e isso pode gerar uma formação de uma cultura que não é do reino. Então a gente precisa ter um cuidado extremo quando a gente vai usar as escrituras para que a gente aplique ela dentro de uma realidade bíblica, tá? Como que a gente faz isso? Bom, existem dois termos técnicos que se usam para tentar entender a Bíblia quando se lê, tá? Um deles é a hermenêutica. E a hermenêutica, ela ensina a gente a analisar o sentido que o texto tem para nós hoje, certo? Que não é nem um pouco errado fazer isso, é altamente recomendável. Mas talvez seja interessante fazer a hermenêutica, que é o termo 1, junto com a exegese, que é o termo 2. E a exegese, na realidade, ela procura estudar o sentido que o autor quis comunicar para o povo que ele escreveu. Ah, mas está dizendo que a Bíblia não é para mim, então? Não, ela é para nós. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para o homem. Mas alguns trechos da Bíblia, e muitos trechos da Bíblia na realidade, eles foram escritos dentro de um contexto geográfico, econômico, social, filosófico, tá? E religioso da época. Então é importante a gente ter esse entendimento para a gente fazer uma análise interpretativa mais coerente. Eu vou te dar outro exemplo de tentar aplicar a hermenêutica sem a exegese, tá? A Bíblia diz assim, em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15 ali em diante, Jesus está falando ao povo, e a gente ouve um trecho que é bem conhecido de todo mundo, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou com eles. Eita! O irmão tá no manto aqui. Mas o que isso quer dizer? Muitas vezes a gente ouve o seguinte: se eu tô aqui com o pessoal no estúdio gravando vídeo e a gente tá falando de Deus, então Deus está aqui. É verdade que Deus está aqui. Eu creio nisso. Mas não é isso que o texto está dizendo. Quer ver? Vamos ler na íntegra. Mateus, capítulo 18, versículos 15 em diante. Chegando lá. Mateus 18, 15 a 20. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvi-lo, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou publicano. Digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando sobre treta. Ele está falando sobre BO, ele está falando sobre rolo. Ele está dizendo assim, quando na comunidade, na igreja, acontecerem problemas, resolvam os problemas.
Como vocês resolvem? Bom, primeiro você vai no seu irmão. Se não der certo, aí ele vai dizendo, vai desenrolando o que tem que fazer. E no final ele diz o quê? Que quando a comunidade, a igreja decidir, então ele está ali. Por quê? Porque as 2 ou 3, né? 2 ou 3 testemunhas, onde 2 ou 3 estiverem, há uma correlação. Então, Jesus não está dizendo aqui que se 2 estiverem reunidos em nome dele, falando dele, ele está ali. Isso é verdade, ele está ali, tá? Não estou dizendo que ele não está. Deus está em todos os lugares. Ele é onipresente, tá? Mas o que o texto quis comunicar é sobre a resolução de conflitos. Que Deus está diante da resolução de quem tem que decidir a problemática em questão, certo? Então, fora do contexto parece uma coisa, dentro do contexto se comunica aquilo que era para ser comunicado. Quando a gente estuda a Bíblia de verdade, a gente quer aprender a Bíblia de verdade, a gente tem que se preocupar em não permitir que o texto esteja fora do contexto, tá bom? Então, esse vídeo eu estou encerrando por aqui, mas antes disso eu quero te pedir um favor. Por favor, se você já viu aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha não praticando um desses pontos importantes, em amor, manda esse link para ela. Diz, olha, eu estava vendo um negócio lá e achei muito legal. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Porque qual que é o meu propósito? Que nós possamos crescer junto em graça e conhecimento, assim como o nosso Mestre Jesus. Tá? Então, por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreve e, por favor, dá um joinha no vídeo aí para deixar nós felizes, tá bom? Então, até o próximo. Tchau, tchau. Fechou.